Fala galera, começando mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a maternidade, na verdade sobre ser mãe de primeira viagem. Eu queria falar um pouquinho sobre a minha gestação, um resuminho sobre a minha gestação e como tem sido esse primeiro mês. Coisas que eu tinha medo, coisas que foram diferentes do que eu esperava, enfim, queria compartilhar um pouquinho com vocês. Se vocês gostarem, eu vou fazer esse vídeo todos os meses falando de como tem sido, falando de como tem sido a minha experiência, enfim. Bom, eu adorei ficar grávida, né? Vou começar falando com a minha gestação, um resuminho da minha gestação. Eu adorei ficar grávida, eu tive uma gestação muito tranquila. Eu sei que não é o comum para muitas mulheres, mas eu não enjoei e eu engordei pouco, quer dizer, eu sei que tem mulheres também, cada corpo é de um jeito, né? Mas assim, eu engordei menos do que o que o meu médico tinha, minha médica tinha me indicado. Eu engordei 7 quilos, o que a minha médica tinha indicado não, mas que ela tinha dito tipo, tá ok se você engordar 1 quilo por mês. Eu engordei 7 quilos, o que tornou a minha gestação também mais agradável, porque eu tinha disposição, eu conseguia fazer as coisas, como vocês sabem, eu, por exemplo, viajei, fui aos Estados Unidos fazer o enxoval e eu tive disposição para ir para os parques, eu tava muito tranquila durante a gestação, porque foi muito boa, assim, eu quase não tive inchaços, eu não fiquei, né, com muita retenção de líquido. No último mês eu fiquei um pouco mais, meu pé inchava um pouco mais, mas muito pouco, o que não é comum em muitas gestações, então foi uma gestação muito tranquila. Eu tive problemas com vestimenta e acho que com a aceitação do meu corpo, para entender o que estava acontecendo com o meu corpo. Como eu falei, e já vou falar também agora no começo do vídeo, tudo que eu vou falar aqui não é uma regra, não é que tem que ser assim. Eu acho que cada mulher é de um jeito, eu acho que cada uma enfrenta a gestação de um jeito, enfrenta na verdade a vida, né? Mas com relação à gestação, com relação ao corpo, aceitação, cada uma é de uma forma, e o que eu vou falar aqui não é regra, eu não quero cagar a regra, desculpa o termo, pra ninguém. Acho que cada um faz como quiser, entende como quiser, cada um tem as experiências, né, pessoais com relação à gestação, com o que o médico indica. Eu vou contar aqui a minha experiência, tá? Como que foi pra mim, o que que eu senti, o que que eu vi, como é que foi pra mim. Esse vídeo é sobre a minha experiência. Então vamos lá. O que eu tive mais dificuldade, acho que foi com roupa, com corpo, com a vestimenta. Eu levei um tempo pra entender o que estava acontecendo com o meu corpo. Foi uma fase ruim quando as coisas passaram a não caber em mim, que foi ali por volta dos 3 meses. Foi muito ruim, assim, porque eu tinha um armário lotado e nada cabia, e isso foi muito ruim, foi um período muito ruim. E nesse momento eu decidi fazer uma coisa que muitas mulheres não decidem fazer por várias questões, porque às vezes não tem dinheiro para investir, às vezes acham que é um investimento que não vale a pena porque você vai usar durante um período pequeno, que é comprar roupas de gestante. Eu fiz esse investimento, eu comprei roupas de gestante, pra mim foi excelente, porque fez bem pro meu ego. Eu gostava de me vestir bem, eu gostava de me arrumar, e ter o armário lotado e nada cabendo direito ou cabendo de forma inadequada, tipo apertado, curto, me fazia mal. Eu planejava vestir uma coisa pra ir pra algum lugar e quando eu chegava lá pra pegar, ficava ruim, e isso me deixava muito mal. Sabe quando você, tipo, ganha muito peso, mas não muda as suas roupas, o seu armário, e aí você quer vestir alguma coisa e não tá cabendo? Era exatamente a sensação que eu tinha, só que eu tava grávida. E eu precisava estar num momento feliz, precisava estar curtindo esse momento, então eu fiz um investimento de comprar roupas de gestante, foi ótimo pra mim, porque deu uma elevada no meu ego, e acho que é um momento que a gente precisa estar bem com a gente mesmo, porque a gente está gerando uma vida e tem muitas mudanças. A gente tem mudanças no humor, mudanças hormonais, mudanças no nosso corpo, o nosso casamento muda porque você está preparando a chegada, né, de um bebê, a responsabilidade, acho que a nossa cabeça muda muito, porque a responsabilidade de educar, de criar uma pessoa, de entender que você vai ter uma responsabilidade para sempre. Acho que tem muitas mudanças acontecendo e estar bem comigo mesma, com o meu corpo, foi importante pra mim. Então eu comprei roupas de gestante, fiz um investimento, não um investimento super alto, mas coisas que eu sabia que iam ser importantes. Tipo, eu comprei uma calça jeans de gestante, eu comprei um short jeans de gestante, eu comprei umas calça pantacur que tinha elástico, então que ia ficar comigo até o final da gestação, para que eu não usasse só vestidos, o que é muito comum no final da gestação, a gente usar só vestido, porque é o que cabe dentro da barriga, né?
E isso foi importante pra mim, assim. E me ajudou a entender o que estava acontecendo com o meu corpo, as mudanças que estavam acontecendo com o meu corpo. Porque me ajudou a me sentir bonita, sabe? Assim, a me sentir feliz naquele momento. Então, se eu posso dar uma dica, eu acho que você precisa investir pelo menos em algumas peças para que você se sinta bem, assim. Acho que é muito ruim você olhar para aquele guarda-roupa e não ter nada, sabe, que cabe em você. Você querer sair e não ter uma roupa legal para vestir, uma coisa que eu acho que é muito ruim. Eu acho que isso pesa na sua autoestima, sabe? E no meu caso já tinha muita coisa acontecendo em relação à autoestima, porque eu escolhi uma médica que era... Eu queria um parto todo natural, eu queria uma gestação toda natural, tem a ver com a nossa vida, isso. E aí eu escolhi uma médica que era bem rígida em relação a algumas coisas. Então ela, por exemplo, não deixou eu passar produtos químicos no meu cabelo, né? E eu utilizo produtos químicos no cabelo, então eu tive que ficar com o cabelo natural. Aliás, ainda estou com meus cabelos sem produtos químicos, né? Porque eu ainda estou amamentando, o Bento só tem 1 mês, mas a minha médica não deixava eu passar produtos químicos, não me deixou usar unhas... eu usava unha fibra de vidro, né? Aqueles alongamentos artificiais, e eu não podia usar, eu precisei retirar. Eu não podia passar rena, nem pigmentação, né? Nas minhas sobrancelhas, eu não podia usar cílios, porque tudo tinha química e ela achava que não era adequado, já que não tinham estudos específicos sobre isso. Mas como eu falei aqui, foi a minha experiência. Existem médicos que liberam, acho que cada um precisa saber com o seu médico o que você pode, o que você não pode. A minha médica era muito rígida em relação a isso, então já tinha muita mudança e eu não estava me sentindo exatamente eu quando me olhava no espelho. Então ter uma roupa bonita, uma roupa que me agradasse, ajudava bastante. Outra coisa foi entender e respeitar o momento que eu estava vivendo. Eu não fiquei paranoica com o meu corpo. Eu decidi curtir e viver aquela fase, aquele momento. Entender que eu estava gerando uma vida, que isso era mais importante do que, sei lá, ter estrias, ter a barriga crescendo muito, ter o rosto, né, arredondado por causa da gestação. Enfim, eu decidi curtir aquele momento e entender o que estava acontecendo. Eu acho que o meu corpo, ele conta a minha história, né? E nesse momento a minha história é essa, né? Eu escolhi ser mãe, eu escolhi gerar uma vida e essa é a história da minha vida neste momento. Claro, preciso deixar isso muito claro, que obviamente eu me importo com o meu corpo, eu me importo com estrias, eu me importo com ganho de peso, né? Eu queria estar com um corpo que me agradasse, não porque eu tô gorda ou magra, um corpo que me agradasse visualmente, que eu olhasse e falasse, poxa, que bacana, porque obviamente eu não sou uma pessoa extremamente magra, talvez eu nem me enquadre nos padrões perfeitos. Eu sei também que eu não sou obesa, mas eu não visto 38, eu não sou uma pessoa que estou dentro exatamente daquele padrão, mas eu tenho um corpo que me agrada, eu sou feliz com o meu corpo, e as mudanças da gestação são mudanças muito drásticas, e eu queria entender isso para que eu não ficasse mal, sabe, com tudo que estava acontecendo, com as mudanças que são muito rápidas. Então eu me preocupava, eu passava creme para estria, eu me preocupava com a minha alimentação, eu não chutei o balde, sabe? Mas eu também queria entender que se eu tivesse uma estria, tá tudo bem, eu tô gerando uma vida, sabe? E isso é mais importante agora do que estrias ou do que pesos a mais, do que, enfim, eu acho que o meu corpo conta a minha história. Então, se eu tivesse estrias, elas seriam as cicatrizes daquilo que eu tô gerando, sabe? Que é o meu filho, que é o meu sonho, enfim. Então, foi isso, mas assim, no final da gestação, né, agora que eu já tive o Bento, eu posso fazer as minhas avaliações. Eu passei a gestação toda sem ter estrias nenhuma, claro, cuidando, né, passando cremes, me hidratando, mas na minha última semana, na semana antes do Bento nascer, apareceram algumas e, enfim, eu já vou cuidar delas, mas eu fiquei com algumas estrias, são bem poucas, que quase não dão mais pra ver agora que minha barriga já diminuiu, mas elas estão lá e eu tive estrias no final da gestação, na última semana. Mas acho que foi isso, em relação ao meu corpo, em relação à gestação, em relação, né, à chegada do Bento. E aí eu queria falar agora sobre o meu primeiro mês, né, como mãe, como tá sendo a minha experiência. Eu achei engraçado que demorou pra cair a ficha que eu ia ser mãe, que eu tinha o Bento. Eu sabia na teoria, né, mas assim, na prática, a minha ficha não caiu quando eu vi o Bento, a minha ficha não caiu quando eu estava em trabalho de parto, a minha ficha só caiu
quando eu cheguei em casa com o Bento, e aí era um dia de noite, eu me lembro, né, faz um mês, mas que eu quero dizer assim, eu me lembro exatamente o momento que eu entendi que, nossa, eu tenho um filho, sabe? Foi uma madrugada, o Bento tava chorando muito, foi a primeira semana dele, ele tava chorando muito, ele tava tendo cólica, a gente não sabia o que era, porque a gente já tava aprendendo, eu e o Rodolfo, a gente já tava aprendendo a lidar com o bebê, e a gente não conseguiu reconhecer que ele tava com cólica, a gente tava desesperado, a gente tinha feito tudo, né, trocado fralda, dado de mamar, tentado acalmá-lo, tentado botar ele pra dormir e nada funcionava, e eu tava com ele no colo, chorando muito, e eu comecei a cantar pra ele uma música que eu acho linda até, que é do Diante do Trono infantil, né, o CD que eles tinham de criança. E enquanto eu tava cantando aquela música, eu comecei a chorar e a minha ficha começou a cair. Naquele momento, assim, eu comecei a entender que eu tinha um filho e que aquilo ia ser pra sempre, sabe? Eu comecei a entender a responsabilidade, o amor, enfim, todas as coisas que envolviam aquilo, assim, aquele momento, aquela escolha. E foi quando a minha ficha finalmente caiu, assim. Então, quando eu voltei pra casa com o Bento, foi quando eu entendi que a gente tinha feito uma escolha que mudaria a nossa vida pra sempre, sabe? Foi incrível. O primeiro mês do Bento tem sido incrível e cansativo. Incrível, mágico e muito cansativo, muito desgastante. Ele é uma criança muito tranquila, mas ele sente muitas cólicas. Não vou entrar no mérito do porquê das cólicas, porque existem muitas teorias, né? Dizem que é o que você come, algumas pessoas dizem que é a pega da mamada, né? Da mama errada. A gente estudou sobre amamentação, né? A gente tem um aconselhamento sobre amamentação, mas enfim, o Bento tem muitas cólicas, então são muitas noites sem dormir. Ele é um recém-nascido, todo mundo sabe que um recém-nascido acorda muitas vezes pra mamar, então tem sido muito cansativo, mas tem sido muito mágico, assim. A gente tem adorado essa fase. Acho legal dizer que eu tinha muitos medos com relação ao recém-nascido. Não de ser mãe, de educar, eu também tenho esses medos, mas o que eu tô querendo dizer é coisas práticas do recém-nascido. Eu nunca tinha pego um recém-nascido. Eu sei, mas eu nunca tinha pego um recém-nascido antes de ter o meu filho, antes de pegar o meu filho. Eu não tenho experiência nenhuma com criança, minha experiência é zero com bebês. Não tem muitos bebês na minha família, eu não convivo muito com crianças, então eu não estava acostumada. Então eu não sabia dar banho, eu não sabia trocar fralda, eu não sabia vesti-lo. Eu ficava pensando, gente, como é que veste uma criança tão pequenininha? Eu tinha muitos medos, eu não sabia absolutamente nada, assim, eu não sabia trocar fralda, eu tive que aprender, eu fiz um curso de gestante, eu aprendi a trocar fralda, aprendi a dar banho, mas eu tinha muito medo, porque uma coisa é fazer com boneco, outra coisa completamente diferente é fazer com o neném, se mexendo, o neném que é molinho, que você tem os riscos, né? Mas foi incrível, a gente conseguiu fazer, eu consegui fazer todas as coisas, né? Porque esses medos eram meus, o Rodolfo é safo, mas eu tinha muito medo e no minuto que a gente chegou com o Bento em casa, eu fiquei a primeira semana toda com ele sozinha, porque ainda não tinha começado a quarentena, então o Rodolfo estava trabalhando normalmente. O Rodolfo ainda tá trabalhando, porque ele é da área da saúde e ele continua trabalhando, mas com um horário bem reduzido. E a gente, logo na primeira semana, quando a gente chegou, ainda não tava na quarentena, então o Rodolfo continuou trabalhando e eu fiquei com o Bento sozinha e minha mãe me ajudando com as questões da casa. E eu fiz absolutamente todas as coisas logo de cara. E aí a quarentena teve um lado bom pra mim, que como ele teve que reduzir o horário, ele só tá trabalhando na parte da tarde, né, só um turno, ele reduziu o horário, ele tá em casa podendo cumprir o papel dele integralmente de pai, né? Ele tá lá fazendo o papel dele junto comigo, que tem sido incrível, porque tem aliviado muito o meu papel como mãe, porque sem a quarentena, na nossa programação normal, meu marido não poderia estar em casa. Ele também já tinha mudado os horários dele, mas ele não estaria em casa comigo, eu ficaria o dia inteiro com o Bento sozinha, e ele só estaria na parte da noite, madrugada, né, obviamente, com a gente, né, cumprindo as tarefas. Mas com a quarentena a gente teve esse alívio, assim, então é muito gostoso, porque a gente tá podendo curtir, aproveitar o tempo com o nosso filho, mas tem sido muito, muito bom, porque não tem sido cansativo, a gente consegue, né, dividir as tarefas, cada um fica um pouquinho pro outro dormir, cada um agora na hora faz uma coisa, né, e a gente consegue cuidar da casa, enfim, tá sendo muito bom tudo isso.
nesse lado, né? Obviamente, né, gente? Todo mundo tá entendendo o que eu tô dizendo, porque a doença, né, a Covid não tá sendo bom pra ninguém. Outra coisa que eu tinha muito medo era a amamentação, assim, as experiências que eu tenho com a amamentação são as histórias que me contam, e nunca são histórias boas. Eu sempre ouvi histórias muito ruins sobre a amamentação, assim, inclusive a da minha mãe, no sentido de o peito ficar machucado, né, de sangrar, de sentir muita dor, então eu tava muito apreensiva com relação à amamentação. Mas, graças a Deus, eu tive uma amamentação muito tranquila, o período de amamentação muito tranquilo, né? Esse iniciozinho que é o período que é difícil. Eu não tive sangramentos, eu não tive nenhum machucado, nenhuma fissura. A gente teve aulas sobre amamentação, né? A gente teve um acompanhamento de amamentação que a nossa maternidade oferecia. Então, eu acho que isso foi um ponto importante, um ponto principal para que a gente não tivesse uma história ruim sobre isso, mas eu adoro amamentar e eu não tive problemas de amamentação, então isso foi um ponto bem positivo desse mês. Como o Bento tem alimentação exclusiva do leite materno, né, e a gente faz livre demanda, ele não tem os horários regulares, porque o leite ele é muito levinho, né, então o neném mama, mas ele acorda muitas vezes pra mamar, porque cansa muito mamando, né, o esforço dele de sugar faz com que ele canse muito, já que ele é muito pequenininho, e sai muito pouco leite, então ele não mama o suficiente e ele acorda pra mamar muitas vezes. Então as noites de sono são coisas que eu não tenho mais. O máximo que o Bento dorme são 2 horas seguidas, então é muito cansativo, porque a gente tem que acordar pra poder, né, dar de mamar. O Rodolfo acorda junto comigo, porque ele me ajuda, põe pra arrotar, tá todo mundo meio sonolento, né, meio cansado, então ele ajuda a botar pra arrotar, ele às vezes troca a fralda, né. A gente dividiu as tarefas, então eu, como dou de mamar de madrugada, ele troca a fralda e põe pra arrotar. E aí depois a gente coloca ele de novo no bercinho pra dormir, isso a gente repete muitas vezes, então é bem cansativo as noites de sono. Gente, teve uma vez que o Beto mamou muito, assim, muito além do que ele costuma mamar, porque ele só mama normalmente 20 minutos, e ele mamou muito, ele ficou muito tempo no peito, assim, foi tipo mais de 40 minutos. E ele dormiu por quase 5 horas ou 5 horas seguidas, sem parar, sem acordar, pra mamar, e foi uma noite que eu não dormi, porque eu fiquei apavorada, eu fiquei muito preocupada, o Bento não acordava, não chorava, e eu não consegui relaxar, foi a primeira vez que isso aconteceu. Depois disso já acontecendo algumas vezes, ele dormir 4 horas seguidas, porque depende do tanto que ele mama, né, pra ele conseguir dormir bastante. Mas eu fiquei muito assustada nesse dia, foi um dia horrível. Ao invés de eu aproveitar que ele tava dormindo muito, dormir, eu não dormi porque eu fiquei muito assustada, foi horrível. A outra coisa muito legal que foi superar um medo meu, foi deixar Bento dormir sozinho, assim. Ele ainda não dorme sozinho no quarto dele, porque ele é muito pequenininho, mas não é por causa disso, né? Porque tem pessoas que deixam desde o começo. Mas é porque ele mama muitas vezes, então pra gente seria cansativo ter que levantar e ir até o quarto dele, então ele dorme no bercinho no nosso quarto. Mas durante o dia eu decidi deixar ele dormir na cama dele, porque pra ele se acostumando, né, com o quartinho, dormir sozinho mesmo, né, no quarto. Então quando ele completou um mês, exatamente um mês, foi o meu primeiro dia que a gente fez isso. Então quando ele adormecia de tarde, eu deixava ele na caminha dele, aí quando ele chorava eu ia lá. E uma coisa que doeu meu coração, assim, a gente sabe que os filhos vão crescer, mas eu tô curtindo tanto ele tão pequenininho, assim, e ele já mudou muito, ele já tá muito diferente, mas doeu muito meu coração foi quando eu tive que tirar as roupinhas RN. O Bento nasceu muito magrinho, ele sempre foi comprido, mas ele era muito magrinho e agora ele ganhou peso, né? Ele já tá gordinho, já tem bochecha, já tem papinha aqui, e aí as roupinhas RN não deram mais, então eu tive que tirar do guarda-roupa dele e começar a usar as roupinhas de 0 a 3 meses, e meu coração doeu, porque eu tive uma sensação tipo, meu Deus, meu filho tá crescendo. Eu me emocionei nesse momento, assim, foi muito estranho. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho como tem sido a minha experiência de mãe de primeira viagem. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Que vocês curtam, que vocês compartilhem pra gente poder crescer o canal. Então, até o próximo vídeo.